hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, intitulada Políticas Públicas para a Educação de Jovens e Adultos. A sociedade pós-moderna valoriza muito o conhecimento adquirido pelos indivíduos e, para acompanhar essas mudanças sociais pelas quais a sociedade passa, torna-se necessário uma maior qualificação profissional. A população consciente dessa questão reclama por mais educação para a integração e participação social. A educação sempre esteve relacionada com as diferentes fases da vida. A infância sempre foi revestida de uma preocupação educacional referente aos métodos e aos conteúdos. A educação voltada para jovens e adultos esteve associada ao mundo do trabalho, à produção e ao consumo. E a velhice ligada à improdutividade, à incapacidade de aprender e declínio físico e intelectual. São mitos infundados, mas construídos e reforçados culturalmente. A política educacional dentro das sociais se apresenta com um compromisso com as camadas populares que não se beneficiaram com o desenvolvimento econômico. Nesta perspectiva, a EJA muitas vezes se apresenta como campanhas voltadas à erradicação do analfabetismo adulto, nas quais o Estado se isenta parcialmente do cumprimento de suas funções, por meio de parcerias, reforçando a EJA como promoção de ações compensatórias e de baixo investimento. Como modalidade de ensino, devem ser criadas para a EJA políticas públicas efetivas que garantem a execução, financiamento e concretude. A EJA deve proporcionar uma formação acadêmica e profissional, estabelecer uma relação entre a formação e o mercado de trabalho. A educação de jovens, adultos e idosos se encontra como uma possibilidade de mudança social, no intuito de superar as discriminações que sofrem. Essa modalidade de ensino necessita de identidade, de organização para beneficiar a população com novas oportunidades de participação por meio da educação. Atualmente, mesmo com a diminuição no índice de analfabetismo no Brasil, ainda está longe do aceitável e precisa ainda mais ser incrementadas políticas públicas educacionais. A EJA pode ser identificada como um problema e, por isso, necessita de uma política para a tomada de decisões e ações para amenizá-la. No fascículo de vocês, apresentamos um estudo com aspectos interessantes e dados relevantes sobre a questão. Eles estão na página 40 a 41. A preocupação volta-se para não apenas se ater a dados quantitativos, mas considerar a qualidade da educação nesta modalidade. Muitas ações voltadas para esse segmento da população são incrementadas pela sociedade civil e o governo se exime parcialmente dessa responsabilidade. A educação apresenta-se como uma possibilidade de melhoria da condição social das pessoas, da possibilidade de mudança. Cabe aqui uma reflexão sobre o papel da educação na sociedade capitalista, responsabilizando o próprio indivíduo pelo sucesso ou fracasso escolar, desconsiderando outros condicionantes sociais, históricos, políticos e econômicos que levam à exclusão e marginalização de uma sociedade classista. Entre os teóricos, pode-se citar Bourdieu, Passeron e Althusser, que denunciam o caráter classista, reprodutivista e opressor da educação. Nesta perspectiva, a educação se apresenta como um instrumento indispensável para a formação de um novo homem e novo profissional, pelo processo de socialização e integração, superando mitos, estereótipos presentes nas sociedades. A população, consciente desse pressuposto, passa a exigir mais condições de acesso e de permanência na escola, com uma educação de qualidade, proporcionando uma formação que contemple as necessidades e aspirações. As políticas educacionais são insuficientes para atender a todos os brasileiros. A educação, e mesmo com a ampliação das vagas, continuam excluindo muitos jovens, adultos e idosos de sua condição de cidadão. A EJA deve superar a condição de educação compensatória ou
ou assistencialista, considerando que a educação é um direito de todo cidadão brasileiro, conforme prescrito na Constituição, no artigo 205, respeitando o espaço de diversidade, de múltiplas vivências, de relações intergeracionais, de diálogos, de saberes, de culturas e desigualdades entre os sujeitos. A EJA passa a se constituir como um desafio social, baseado no direito universal à educação. No fascículo da EJA, as páginas 48 até a 51, está um quadro que apresenta diferentes iniciativas em favor da EJA. São encontros e conferências com temas específicos, reflexões sobre essa modalidade, apontando as fragilidades e ações necessárias na tentativa de minimizar as desigualdades e evoluir nas políticas da EJA no Brasil. Alguns aspectos legais são importantes e devem ser referenciados, entre os quais a Lei 93/94 de 96, que passa a considerar a educação de jovens e adultos uma modalidade da educação básica, nas etapas do ensino fundamental e médio, considerando as características específicas no processo pedagógico do jovem e adultos. A mudança de ensino supletivo para a educação de jovens e adultos não foi apenas de vocabulário, mas de concepção. Ensino volta-se para a instrução e educação é muito mais ampla. É um processo de formação. Assim, no artigo 337, referencia a importância de garantir a oportunidade de acesso e de permanência na escola e condições de efetuar seus estudos resgatando a especificidade desse segmento independente da idade. E o artigo 38 regulamenta a oferta da EJA. A Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos especifica as finalidades e funções dessa modalidade de educação, no parecer 11 de 2000. Mais tarde, foi reformulado em seu artigo 6º e foi aprovado pelo parecer 29 de 2006. A EJA é considerada como uma função reparadora, resgatando o direito da educação para os sujeitos que de diferentes fatores não o receberam. A EJA também possui a função equalizadora, que possibilita a aquisição de conhecimentos daqueles que foram privados desse acesso. Equidade é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma distribuição, visando a igualdade considerando as situações específicas. Assim, além de garantir o acesso, deve-se preocupar também com a permanência e a continuidade, objetivando a qualidade para o trabalho e a formação para a cidadania. Outra função atribuída à EJA é a função permanente ou qualificadora. A educação ao longo da vida deve possibilitar uma ampliação, aquisição de conhecimentos para a formação do indivíduo, considerando que todo indivíduo é inconcluso, deve aprender por toda a vida. A EJA possui um caráter de educação permanente, possui especificidade que transpõe a educação formal. A educação deve ser compreendida como um conjunto de produção humana, relacionada com os costumes, hábitos, habilidades, atitudes e ideias. Deve-se problematizar a realidade, porque a educação também é um ato político e social. Deve ser consciente e voltada para o exercício da cidadania com sujeitos comprometidos com a transformação da realidade. A educação deve estabelecer uma relação democrática entre a política e os sujeitos para organizar o processo de ensino-aprendizagem na reconstrução crítica, reflexiva e democrática dos conhecimentos, proporcionando o desenvolvimento de todos os indivíduos e se constituírem cidadãos atuantes, conscientes e participativos. A escola deve propiciar conhecimentos aos sujeitos de forma crítica, porque a escola, pelo saber, propicia o poder. A sociedade exige atualmente um novo profissional, por meio da socialização, integração e participação. A população, consciente disto, exige cada vez mais acesso e permanência à escola, na busca de uma educação que contemple as suas necessidades e aspirações.
Desejo a todos ótimos estudos.